Eu me lembro que quando eu conheci o Jair Bolsonaro através da internet foi em 2014. Eu não sabia que ele tinha filho, né? Que ele tinha filho político e tudo, eu não sabia. Eu era uma analfabeta política, como diz o Jean Willis, né? Embora eu sempre gostasse de política, eu nunca fui a fundo nisso. E quando eu conheci o Jair e tudo através da internet, eu descobri o Eduardo, né? Aí passei a seguir o Eduardo e tal, não sei o quê. Depois eu descobri o Flávio. Aí descobri que o Flávio era deputado estadual e tal, não sei o quê. Só depois que eu descobri que o Jair tem 3 filhos, né? Que são da política. O último filho que eu descobri que era da política foi o Carlos Bolsonaro. E eu passei a acompanhar os 3 filhos, né? Pelo YouTube, pelas redes, né? E assim, entre os 3, o perfil dos 3, o perfil do Carlos é com o qual eu mais me identifico. Eu falo isso para todo mundo que me pergunta, o Carlos é o meu Bolsonaro preferido, porque ele é o filho que mais se parece com o Jair no jeito, sabe? Ele é o filho que mais se assemelha ao Jair. E eu acompanho os vídeos dos 3, né? Na Câmara, na Alerj, na Câmara Municipal, eu acompanho os 3. E não existe, eu não conheço nenhum parlamentar, tirando o Jair, eu não conheço nenhum parlamentar que tenha coragem, a garra, a fibra do Carlos Bolsonaro. Não conheço. Não conheço. Tô para ver ainda um parlamentar que se assemelhe ao Carlos Bolsonaro. E agora nas eleições, né, a presidência e tal, né, o Carlos ficou acompanhando o Jair. Inclusive, quando o Jair sofreu o atentado, a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, o Carlos está aqui no Rio. Eu não sabia que o Carlos estava lá com ele. Eu não sabia. Para mim, o Jair estava sozinho, porque o Flávio estava em campanha, o Eduardo estava em campanha. Eu pensei, o Carlos está trabalhando na Câmara. Eu não sabia que o Carlos estava lá. E foi a primeira coisa que eu pensei. Pensei, o Jair está sozinho. Graças a Deus não estava, né? Graças a Deus o Carlos estava lá. E eu percebi nos vídeos, nas postagens do Twitter, o Carlos pedindo, por favor, olha as visitas aí, maneira, meu pai está se recuperando. Deu para perceber o amor, o carinho e o respeito que ele tem pelo pai dele, sabe? Eu não estou dizendo aqui que o Flávio e o Eduardo não tenham isso. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o Carlos demonstra mais, sabe? Ele demonstra mais. Esse carinho, esse amor, essa dedicação. Ele busca realmente no Jair um espelho. Ele vê no Jair um espelho para ele, né? É como se fosse aquela cena do Rei Leão, quando o Simba olha para a água e vê o pai, né? Eu penso assim, que quando o Carlos olha, ele quer ver o Jair nele, né? E isso é muito bonito. Isso mostra que o Jair foi um bom pai, isso demonstra, né? E o que aconteceu nas eleições aí, que eu tava falando? O Eduardo fazendo campanha, o Flávio fazendo campanha, o Carlos ficou com o Jair. E aí, era engraçado as postagens do Carlos, assim, respondendo, por exemplo, Geraldo Alckmin. Que horas é a merenda? Essas coisas assim, né? Era uma comédia, né? Respondendo o Ciro Gomes, enfim. Depois o Haddad, quando ele foi pro segundo turno, respondendo o Haddad. Era muito engraçado. Tipo assim, eu morria de rir com as respostas do Carlos para esse pessoal. Eu morria de rir, simplesmente morria de rir, né? Compartilhava e tudo. Eu morria de rir. Eu achava hiper engraçado. E aí a imprensa começou a pegar no pé do Carlos.
dizendo que o Carlos queria aparecer, dizendo que o Carlos não tinha maturidade para usar as redes de forma adequada, de forma correta, porque o Carlos, o Jair tinha que dar um freio no Carlos e não sei o quê. Vi gente de direita, eu vi gente de direita descer a lenha no Carlos, dizer que o Jair tinha que tirar a internet dele, dizendo que o Jair tinha que tirar o telefone dele, dizendo que ele não podia ficar postando em nome do Jair nas redes, falando um monte de abobrinha. Um monte de abobrinha. Um monte. E assim, isso me deixou mais chateada do que a imprensa. A imprensa, deixa eu falar, né? Isso, a galera de direita falar mal do Carlos por causa disso, sabe? Isso é que é imaturidade. Isso é que é imaturidade. Porque se estivessem zoando meu pai, eu falaria coisa muito pior. O Carlos zoava. O Carlos zoava, tirava sarro. Eu faria coisa pior. Uma das coisas assim mais escabrosas que aconteceu foi quando foi cogitada a possibilidade do Carlos ir para a SECOM. E aí o Jair falou lá pro antagonista: não, eu tô estudando. Ainda não sei. Tô estudando porque eu quero o moleque comigo. Ele falou assim: eu quero esse moleque comigo, não sei o que lá, mas eu tô estudando. E o Carlos prontamente negou, falou: não, eu não quero. Eu não quero. Eu me lembro que eu fiz uma live no meu Twitter e ainda falei assim: tudo bem, o Carlos disse que não quer. O Carlos já postou no Twitter que não quer. Por que raios o pessoal do antagonista não pegou o telefone e ligou pro Carlos? Falou: Carlos, olha só, seu pai falou X, você está falando Y. Você pode dizer por que você está falando Y? Eu quero postar a sua resposta. Pronto. Não. Ficaram postando um monte de abobrinha do Carlos. É porque o Carlos está chateado com a imprensa, porque o Carlos está chateado com o antagonista, que não sei o que, não sei o que. E a imprensa continuou batendo no Carlos, continuou batendo no Carlos, continuou batendo no Carlos. Inventam umas brigas familiares que eu não sei da onde, como se a família desses jornalistas nunca tivesse briga, né? Como se na família desses jornalistas nunca tivesse confusão. Fosse a família Margarina. É a família Margarina que vocês têm, pessoal da imprensa? Vocês têm família Margarina? Né? É isso que vocês têm? Porque toda família tem briga. Toda família tem briga. Não tô falando que houve briga na família Bolsonaro. Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas vocês dão a entender, vocês pregam uma coisa que não existe. Vocês da imprensa, vocês falam um monte de abobrinha que não existe. Fica inventando história porque o Jair brigou com o Carlos, porque o Carlos está de birra com o Jair, não sei o que. Pelo amor de Deus. A última que aconteceu foi um colunista da revista Época, que é de qual editora? Editora Globo. A Editora Globo que vai perder né? A tetinha vai secar, né, Editora Globo? Né? Editora Globo, Rede Globo, Família Globo, tudo Globo, né? Vai secar a tetinha, né? Vai secar. E o que acontece? Esse colunista chamado Marvil dos Anjos publicou, né? Ele disse que o Carlos estava sendo oportunista quando estava no carro, no desfile de posse, né? Ele disse que o Carlos estava sendo oportunista, visando a próxima eleição presidencial, querendo assumir o lugar do Jair. Um repórter perguntou ao Eduardo se ele estava com ciúme do irmão, porque parece inventaram, ou sei lá, o que aconteceu, que era pro Eduardo ir, aí não foi, que não sei o que, enfim, né? E aí fizeram esse questionamento pro Eduardo: pô, Eduardo, por que não foi você? Você não ficou com ciúme do seu irmão? E o Eduardo: pô, eu vou ficar com ciúme do meu irmão por causa disso? E inventaram essa história de que o Carlos está mirando a presidência da República, quer ser o sucessor do Jair Bolsonaro. Eu digo por mim, se ele quer ser o sucessor, eu sou a primeira da fila para apoiar. Não é o caso, tá? Não é o caso, né? Mas se fosse, eu sou a primeira da fila para apoiar.
Mas esse tipo de matéria, só mostra o quanto que a imprensa cada dia mais está podre e suja. O Carlos não estava no carro para aparecer. O Carlos não estava lá porque queria ser visto. O Carlos estava lá como escudo humano. Pessoal da imprensa, vocês já ouviram falar disso? Escudo humano. O risco de que acontecesse alguma coisa com o Jair no momento do desfile era real. Era real. A ameaça era real. O Carlos estava ali como escudo humano para proteger o pai dele. Vocês da imprensa, vocês têm pai? Já tiveram pai? Porque a impressão que eu tenho é que vocês não tiveram pai. Vocês têm pai? Vocês tiveram pai? Vocês teriam coragem de fazer com o papai de vocês o que o Carlos fez pelo pai dele? Vocês teriam coragem de se jogar na frente de uma bala pelo seu pai? Você teria coragem, jornalista lacrador? Eu duvido que esse cara que fez essa coluna, esse texto ridículo, teria coragem de fazer isso. Eu duvido que esse pessoal na imprensa que critica o Carlos dia e noite teria coragem de fazer isso. Eu duvido. Dou minha cara a tapa, eu duvido. Eu duvido que esse pessoal da imprensa teria essa coragem. E eu aqui, todo mundo sabe que eu admiro profundamente o Carlos Bolsonaro. Profundamente. Filho exemplar. Filho exemplar. E eu parabenizo aqui a atitude dele de colocar a própria vida em risco. A própria vida em risco. Pela vida do pai dele. Eu parabenizo aqui de público a atitude dele. Eu faria a mesma coisa pelo meu pai. Eu faria a mesma coisa. Agora, a imprensa lacradora, a imprensa que só sabe aparecer, sinceramente, eu acho que vocês não tiveram pai. Sinceramente, vocês não tiveram pai, não. Quem foi que criou vocês? Foi o pai de vocês mesmo? Vocês teriam coragem? Vocês teriam coragem mesmo de se oferecer à morte pela vida do pai de vocês?